Livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. Eu quero ler junto com vocês. A tradução que eu leio sempre é a NAA. Diz assim a palavra de Deus. O tema é o santo ministério e o serviço dos santos. O apóstolo Paulo diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro cativo e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão o que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, como vista a aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero confessar algo a vocês aqui, que essa palavra me fez pensar muito a respeito de algumas convicções que eu tenho. E como eu preciso crescer e amadurecer cada vez mais em Jesus, para que eu possa expressar as verdades bíblicas sem correr de qualquer tipo de assunto. Eu vou ser bem sincero a vocês. Eu vi de um contexto de igreja que às vezes eu prefiro ser mais reservado do que fazer algo que extrapola as verdades bíblicas e saia talvez de algo que não glorifique a Deus. Mas também eu entendi que ser reservado demais as coisas que estão na Bíblia nos faz não enxergar Deus na sua suficiência em todos os pontos. Eu explico melhor. Eu vim de uma igreja, eu vim de um contexto cristão que o que mais enfatizava no meio da igreja eram os dons espirituais. E qual era o problema disso para mim? Que eu via muitos dons ser expressos e pouco caráter ser manifestado. Então era muito Deus usava no sentido de milagres, prodígios, revelações, Deus se manifestando de várias formas através dos dons. Mas quando a gente ia ver o caráter de certas pessoas que se diziam usadas por Deus, a gente via que era totalmente diferente. Então isso me reservou muito durante anos. De tipo, cara, para mim espiritualidade tem só a ver com o caráter de Cristo e não a ver com os dons. Tanto é que vocês sabem muito bem quantas vezes, aqui eu acho que eu já ministrei umas 3 vezes, desde a minha casa até aqui, dom versus fruto. Eu falava muito sobre essas questões, que nós evidenciamos Cristo na nossa vida através do nosso caráter, do fruto do Espírito sobre a nossa vida. Nós já fizemos aqui uma série de ministrações falando sobre o fruto do Espírito Santo. E eu tenho convicção em plena certeza que o que eu falei aqui era para levar a gente a uma maturidade, a um crescimento com Deus. Só que uma coisa eu compreendi, que eu falar do fruto do Espírito é uma evidência enorme de como Deus precisa transformar a nossa vida. Mas quando eu não falo a respeito sobre o dom do Espírito Santo, do dom que Deus derramou à igreja, eu estou
deixando de lado uma parte que é muito importante para o que o apóstolo Paulo diz que é o crescimento vital da igreja. Então eu aprendi que não falar de algo representa que eu estou matando algo da parte de Cristo. Não é que eu falo mal, mas é que deixar de falar representa deixar algo morrer, que é muito importante. E isso me constrangeu bastante, por quê? Porque eu preguei para vocês aqui no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, fruto do Espírito. A gente falou sobre humildade, falamos sobre mansidão, falamos sobre paz. E essas evidências são enormes na nossa vida e o quanto nós precisamos cada vez mais ter o caráter de Cristo na nossa vida. Isso é fato. Mas só que o apóstolo Paulo não para sobre o aperfeiçoamento da igreja falando só sobre o fruto. Mas agora ele vai falar sobre o dom. E como os dons espirituais são muito importantes para a igreja de Deus e para a evidência de quem é Cristo. E isso foi muito importante para mim, porque o quanto de nós precisamos entender quais são as importâncias dos dons e qual é o propósito dele para a nossa vida. E é engraçado que, eu lendo isso, eu entendi o quanto nós, como igreja, precisamos apreciar aquilo que Deus derrama sobre a nossa vida. Tudo. Tudo. Então o apóstolo Paulo passa do fruto, do caráter de viver uma vida para Cristo, aprendendo a ser humilde, aprendendo a viver uma vida de mansidão, uma vida dócil, uma vida com equilíbrio. Aí ele parte agora para o propósito, para a capacitação da igreja, para que a igreja possa fluir, esse transbordar que o Magdiel disse aqui, não de uma forma qualquer, não de uma forma sem propósito, mas de uma forma onde Deus sabe como usar cada um de nós em uma questão específica. E é isso que ele diz aqui. Depois que ele falou sobre características a respeito sobre o fruto, como nós devemos nos assemelhar como Cristo, ele diz no primeiro versículo que eu li para vocês, e essa graça que foi nos concedida, porque dons é a graça de Deus, dom significa um presente de Deus enviado junto com a graça, diz assim, e essa graça que nos foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Os dons são dados para unir e edificar a igreja. Os dons são dados para unir e edificar a igreja. Os dons são habilidades dadas aos crentes para que sirvam a Deus e aos irmãos de tal modo que Cristo seja glorificado e os irmãos sejam edificados. Eu estou resumindo isso para a gente entender que os dons são muito importantes a respeito do que Deus quer fazer sobre a nossa vida. E é interessante que a primeira questão aqui nesse versículo é claro e óbvio dizendo, se você se tornou um cristão e faz parte da família de Deus, existe um dom liberado para a sua vida. Na NVI diz exatamente isso. E a cada um, Deus, com a sua graça e misericórdia, concedeu dons para os irmãos, para glorificar a Deus e edificar a vida um dos outros. Existe um dom, no mínimo, liberado para a nossa vida. E é interessante que, além de Deus liberar esse dom para as nossas vidas, ele diz também que cada um recebeu um tipo de medida. Seja um dom, 2 dons, 3 dons, seja um dom só, ou seja a extensão desse dom, mas esse dom é liberado para que a gente possa entender qual é o nosso propósito. Qual é a forma que nós nascemos para glorificar o nome de Deus. E ele diz assim no versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, se não também havia ele descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O apóstolo Paulo, para resumir, está dizendo isso aqui. Quem dá o dom é o Cristo, o Salvador. E esse Cristo é o Deus soberano, que para resumir esses 2 versículos aqui, é o Deus que passou as humilhações mais terríveis dessa terra. Quando ele diz que ele desceu ao mais profundo abismo da terra, aqui não quer dizer de uma forma geográfica que ele foi até as profundezas da terra, mas
Ele está dizendo que o Deus Santo, Deus perfeito, que estava nos céus, sendo adorado, sendo exaltado, ele se colocou como homem, foi o mais humilhado de todos os homens. Cristo veio à terra para ser o homem mais humilhado. Mas ele não termina dizendo sobre a humilhação de Jesus, mas ele diz, esse Deus que também foi humilhado, ele foi exaltado. Ele subiu aos céus, está à direita de Deus. E quando ele sobe aos céus, está à direita de Deus, ele derrama o seu Espírito, dando dons aos homens. É engraçado que a gente pode trazer Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus, depois que ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra com os seus discípulos e com pessoas que o seguiam. E ali ele disse muito claro para os seus discípulos, para os seus apóstolos, dizendo, olha, não saiam do alto até que vocês sejam revestidos de poder. Porque a promessa que eu quero liberar para vocês é que eu suba e o meu Espírito, o Espírito Santo, desçam sobre vocês. E vocês serão a habitação do Espírito Santo. E esse revestimento de poder vai capacitar vocês para que vocês preguem o Evangelho para todas as nações, mas não saiam daqui. Assim os discípulos e os apóstolos, obedecendo a voz de Jesus, se reuniram e o quê? Ficaram em oração. A Bíblia diz no capítulo 2 que o Espírito Santo é derramado sobre a vida deles. E eles foram capacitados, falaram em línguas estranhas. Foram revestidos de poder. De tal forma que as pessoas que estavam ali ao redor viram quão grande era a maravilhosa presença de Deus. E ali o apóstolo Pedro, que pouco tempo atrás tinha negado a Jesus, capacitado pelo Espírito Santo, agora prega o Evangelho e mais de 3.000 pessoas aceitam Jesus. Porque agora ele não estava falando a respeito da sua vontade, mas ele estava falando cheio do Espírito Santo. Cheio de poder, cheio de convicção. E não só ele, mas como aqueles iletrados, aquelas pessoas que não conheciam bem as leis, foram capacitadas por Deus para poder pregar o Evangelho. Então, o Espírito Santo estava sobre eles, porque eles foram revestidos de poder. Então é isso que Cristo ele faz. Ele não só nos converte, ele não só nos convence, mas ele também nos capacita, irmãos. Nós somos dependentes do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Nós somos dependentes do Espírito Santo para servir a igreja. Nós somos dependentes do Espírito Santo para mover algo espiritual neste lugar. Precisamos ser revestidos de poder. Eu estava lendo o livro do Hernandes Dias Lopes, de Efésio. Ele traz um exemplo aqui que é bacana. É como se fosse um general que os seus aliados estão totalmente cativos, o seu povo está totalmente cativo, e ele vai lá e liberta esse povo que estava em cativo. Agora ele diz, nós vamos subir desse cativo e vamos para a frente de batalha, mas vocês não vão de mão vazias, eu vou armar vocês, eu trouxe armamento para vocês, para que vocês vão e lutem, mas não lutem só para se autodefender, mas defendam uns aos outros. É isso que significa ser revestido de poder, o nosso general de guerra, o nosso Senhor, que venceu a morte. Ele não simplesmente agora não nos coloca em um mundo caído como esse, mas como ele nos capacita através do seu Espírito com armamentos, ou seja, com dons espirituais, para que a gente possa manifestar a glória dele através de nós. Amém por isso? E aí é interessante que ele vai trazer aqui 5 dons. 4, vamos dizer 4 aqui. Só que esses 4 dons não se resumem os dons espirituais que a igreja deu à igreja. Mas quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 11, quando a gente lê Romanos capítulo 12, quando a gente lê as cartas de Pedro, e quando a gente lê essas cartas aqui, existe no mínimo na Bíblia 30 dons espirituais. Eu acho tão importante isso mexeu muito comigo, que eu estou até pensando em fazer uma série só sobre dons espirituais aqui, na nossa igreja. E entender como cada um desses dons pode edificar a nossa vida aqui. E assim auxiliar vocês a compreender como é importante, assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, como é importante nós compartilharmos os nossos dons e buscarmos os nossos dons no Senhor. E aí, esses dons que o apóstolo Paulo ele traz aqui são dons que eu entendi que são qualificações para todos os cristãos.
que todos os cristãos receberam essa dádiva de viver a partir daquilo que Cristo anunciou. E ele diz assim no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O dom apostolado, ou a vocação apostolado, existiam 3 qualidades que identificavam alguém como apóstolo. O próprio apóstolo Paulo, que se considerava o último dos apóstolos, ele vai falar sobre a reivindicação dele na carta aos Gálatas, dizendo que ele era um apóstolo genuíno. 3 coisas era importante para alguém dizer na igreja primitiva que era apóstolo. Primeiro, conhecer pessoalmente Cristo Jesus. Segundo, ser testemunha titular da ressurreição de Jesus. Terceiro, ter um ministério autêntico nos dons e maravilhas. O que constituía pessoas como apóstolos, além de serem chamados diretamente por Jesus, a evidência era ter esses 3 aspectos. Se a gente pensar nesses 3 aspectos, a gente não pode considerar que tem apóstolos nos dias de hoje. Qualquer pessoa que diz que é um apóstolo chamado por Deus, ele não tem a autenticidade de dizer assim, eu vi Jesus pessoalmente, assim como os apóstolos viram. E uma das questões também que os apóstolos foram enviados e usados por Deus, foram para ter autoridade nos ensinamentos para todos os cristãos. Hoje quem se intitula de apóstolo não tem a autoridade de dizer assim, eu tenho uma revelação nova a passar para o povo, a passar para a igreja. Então nesse sentido não existe mais apóstolos. Porque o interessante aqui é que a palavra apóstolo significa enviar. Significa literalmente alguém que foi enviado a uma missão. Então, apóstolo autêntico, assim como os 12, ou assim também como o próprio apóstolo Paulo, que teve uma experiência de ver Cristo pessoalmente, assim como ele diz lá em Atos capítulo 9, como ele testemunhou a ressurreição de Cristo em viver com o próprio Cristo glorificado, e assim as evidências de prodígios e maravilhas na evidência da forma como ele viveu. Nós podemos dizer que não existe apóstolos nesse sentido, mas existe apóstolos no sentido de receber uma missão e cumprir ela. Assim, nós podemos dizer que nós somos embaixadores de Cristo, porque nós somos usados por Deus e somos usados por Deus e enviados por Deus a pregar o evangelho a toda criatura. Então nós não somos apóstolos no sentido dos primeiros, mas nós somos uma igreja apostólica, aonde nós estamos debaixo dos ensinos dos apóstolos e nós somos comissionados a pregar o evangelho a toda criatura. Alguns foram dados os dons de profetas. E era interessante que naquela época o profeta era aquele homem usado por Deus. Que Deus direcionava ele a dizer algo para o povo, a direcionar o povo em certa circunstância, a obedecer, a exortar, a que o povo pudesse voltar para perto de Deus. Esses tipos de profetas também não existem mais hoje. Hoje o profeta e o dom de profecia não está atrelado ao dom de revelação. O dom de profecia que a Bíblia nos revela através dos ensinamentos de Paulo é o dom da exortação em cima da palavra. Aonde Deus se revela hoje, senão pelas Escrituras Sagradas? Aonde Deus fala hoje, aonde nós consideramos que ali é a palavra de Deus? A palavra de Deus é as Escrituras Sagradas. Então o profeta é aquele que expõe as verdades de Deus. O profeta é aquele que exibe com graça e com amor e com exortação aquilo que Deus revelou na sua palavra. É aquele que exorta, é aquele que direciona. Ser profeta e receber esse dom de profecia é ter aptidão a proferir a palavra de Deus. Ele também diz o dom de evangelista. Nós sabemos que existe esse dom de uma forma individual, pessoas que foram designadas por Deus a simplesmente, a ter a aptidão de simplesmente levar o evangelho de Cristo. O evangelista é aquele que não traz doutrinas para ser ensinadas de uma forma tão profunda. O evangelista é aquele que traz de uma forma clara e objetiva sobre o Deus que salva. E o coração do evangelista é um coração que está voltado a ganhar almas para Jesus.
aqui tem um coração inclinado para perdidos. Apesar de Deus levantar pessoas como evangelistas, Ele chama a igreja dele a evangelizar também. Ele chama a igreja dele a ter compaixão de pessoas perdidas, a ter compaixão de pessoas hoje que não reconhecem Deus como Salvador. E termina como pastores e mestres. Pastores e mestres são aqueles que são levantados por Deus para alimentar a igreja, cuidar da igreja, corrigir a igreja, proteger a igreja e direcionar a igreja a andar nos caminhos de Deus. Então o propósito do pastor e mestre, na verdade é uma conjunção só. O pastor, ele tem que ser um mestre. Ele tem que ensinar as doutrinas robustas para a igreja, ele tem que orientar, ele tem que discipular, ele tem que cuidar, ele tem que corrigir, ele tem que proteger a igreja de falsos ensinos. Então Deus levanta líderes, pastores e mestres para que a igreja possa ter chão para poder pisar, para que não seja conduzido por erros. Então, esses 4 dons que o apóstolo Paulo traz para a igreja são dons essenciais para que a igreja possa ser uma igreja firmada simplesmente em um ponto, na palavra dele. São 4 dons que são voltados para o ensino, para as escrituras sagradas, porque é a revelação diária que o povo precisa para simplesmente viver uma vida para a glória de Deus. Aqui ele não traz de uma forma exaustiva outros dons, mas a intenção dele para a igreja de Efésio é colocar eles no chão, é colocar eles debaixo de uma doutrina sagrada, é ensinar eles o quanto eles precisam, através desses dons espirituais, que é dado para algumas pessoas específicas. Mas existe um chamado geral para toda a igreja, entender a forma como nós devemos viver. Aí ele vai dizer no versículo 12, qual é a importância e o propósito dos dons. Ele diz assim no versículo 12, depois desses dons referidos, ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Olha só que interessante ele diz aqui. Ele diz que os dons, o propósito dele é para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Nosso dom não é um dom individualista. Não é um dom para sua autoexaltação, para sua posição, para te qualificar como alguém melhor do que o outro. Como haja vista, muitas das vezes nós vemos. Nossa, olha como outra pessoa usada. Glória a Deus. O dom exalta a pessoa em si. O dom, às vezes, dentro de uma comunidade, coloca outra pessoa superior a outras pessoas. Nossa, como aquela pessoa é usada, aí outras pessoas encostam nela e querem andar com ela, por quê? Porque parece que ela é uma pessoa mais especial do que as outras pessoas. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que o dom é manifestado para o aperfeiçoamento dos santos, no desempenho de cada um no seu serviço, ou seja, o meu dom, o dom que Deus deu para vocês é um dom que torna a outra pessoa mais capaz de exercer o seu próprio dom. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que o meu dom é um aperfeiçoamento para que você possa aplicar o seu dom de uma forma mais adequada. Quer um exemplo simples nisso aqui? Você está com a sua Bíblia aí? Abre aí. Em Atos. Atos capítulo 6. Eu estou estudando com os meninos, eu estou discipulando os meninos e a gente passou por isso. Os meninos vão lembrar. Olha só, a igreja primitiva acabou de receber o Espírito Santo. Eles estavam sendo perseguidos e Deus levanta os apóstolos para serem os líderes da igreja. Só que uma multidão começou a vir desenfreadamente. 3.000 almas, 5.000 almas, um monte de gente começou a aceitar Jesus. E precisava ter uma ordem na igreja. Olha o que diz nos primeiros versículos. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas
distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ao parecer, agradou a todos. Então eles elegeram Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus e cheio de fé. Aí vai falar blá, 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 os nomes das pessoas. Aí no versículo 7 diz assim: e a palavra de Deus crescia em Jerusalém, e o número dos discípulos, o quê? Aumentavam. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Olha só que interessante isso aqui. A igreja crescia. E os apóstolos eram as pessoas que eram evidenciadas a organizar tudo. Então, quando um BO acontecia, quando aconteceu na igreja primitiva, eles chegaram nos apóstolos e falaram assim: você precisa organizar melhor aqui como é que vai distribuir os alimentos. Porque os hebreus não estão querendo distribuir de uma forma certa para nós aqui, para as nossas mulheres. Então ele falou assim: poxa, a gente está gastando tempo ensinando, orando, na leitura da palavra, na oração. Se a gente parar para organizar isso, a gente vai parar de gastar tempo orando e buscando o conhecimento nas escrituras sagradas. Então, para que a gente não pare de exercer o nosso dom e de nos capacitar no nosso dom, nós precisamos separar outras pessoas, cheias do Espírito Santo, que dêem bom testemunho para cuidar da organização da mesa. Aí eles separaram 7 diáconos. E a Bíblia diz que a igreja continuou crescendo, que a igreja continuou se aperfeiçoando. Por quê? Porque os apóstolos tiveram o discernimento de saber que eles não são donos da igreja, que saber que eles não têm todos os dons, de saber que eles não são os únicos responsáveis pelo que acontece aqui. E é isso, irmão, que nós precisamos entender, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que os dons são um aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Irmãos, eu só vou conseguir desempenhar o meu papel aqui como pastor, como um pregador da palavra, se eu contar com o dom de vocês. Agora, se eu parar de exercer aquilo que Deus me chamou para fazer aquilo que Deus mandou vocês fazer, será que eu vou exercer o meu papel bem? Será que eu vou aperfeiçoar para edificar a vida de vocês de uma forma correta? O que nós precisamos entender aqui é que quando nós entendemos que a medida do dom é dada para todo cristão, que todo cristão tem que servir, tem que participar daquilo que Deus chama o corpo de Cristo, nós aperfeiçoamos uns aos outros. Eu vou servir vocês no dom que Deus me deu, e vou aperfeiçoar a vida de vocês, e vocês vão me servir no dom de vocês, e vão aperfeiçoar aquilo que Deus me deu. Ou seja, a minha santificação, o meu aprimoramento depende dos dons espirituais de vocês. Quando eu exercer bem o meu dom aqui, quando eu exercer bem a minha vocação e o propósito que Deus me chamou, eu vou edificar a vida de vocês, eu vou abençoar a vida de vocês, eu vou alimentar a vida de vocês. Mas para isso, eu preciso continuar na minha vocação. Eu preciso continuar no meu chamado. Porque nós somos um corpo. Nós temos cada um a nossa responsabilidade. Porque Deus derramou essa responsabilidade para todos nós. O pastor não é o corpo de Cristo. Os apóstolos não eram o corpo de Cristo. Mas todos aqueles que se convertiam eram responsáveis para um auxiliar o outro. Um servir o outro em amor. É isso que o apóstolo Paulo diz. E ele termina dizendo: além do desempenho no serviço e também para edificação do corpo de Cristo. Ou seja, além do seu dom ser para nos aperfeiçoar, ele serve para nos edificar. Os dons não são para uma autopromoção. Irmãos, quantos de nós já vimos isso? Os dons espirituais, nós buscamos o dom para se autopromover, para se autoaparecer. Sabe?
é lindo ver aquela pessoa usando o seu dom espiritual e lá dentro de nós, a gente querendo se aparecer, a gente querendo demonstrar que o meu dom é para minha exaltação. Irmão, dom não é para exaltar o crente, dom não é para colocar o seu nome lá, acima dos outros nomes. A Bíblia diz que o dom é para o serviço da igreja e edificação do corpo. Quando nós entendemos que o dom espiritual, na verdade, é feito para o próximo e não para nós mesmos, nós esquecemos que agora não é uma vida isolada que nós devemos viver. Mas se Deus me deu algo, é para que eu possa compartilhar algo. Se Deus colocou algo sobre mim, a responsabilidade da igreja não é só de fulano ou de cicrano, a responsabilidade da igreja é de todos. Ô, irmão, olha eu aqui andando, ó. Que coisa mais linda aqui, ó. Desfilando para vocês. Será que eu consigo andar bem, de uma forma adequada, faltando uma perna? Será que eu consigo correr bastante, faltando um olho? Perdendo a perspectiva? Será que eu consigo ouvir direito se eu perder os meus 2 ouvidos? Irmão, o que nós precisamos entender, que o apóstolo Paulo está falando aqui, que só há edificação no corpo da igreja quando a igreja entende que ela recebeu de Deus algo para compartilhar. Que se você não exercer o seu dom, você está exigindo mais de alguém. Que você não buscar o aperfeiçoamento dos santos, a igreja onde você congrega, o corpo de Cristo onde é estabelecido a vontade de Deus, talvez está andando manco, talvez está andando sem um olho, talvez o corpo ainda não está completo, porque nós não entendemos que a responsabilidade da edificação e do crescimento da igreja também é sua. Que você é tão importante como qualquer um outro. E o apóstolo Paulo está nos incentivando que nós devemos entender a importância dos dons espirituais dentro da igreja. Amém por isso? Ô irmão, se o dom é um auxílio para a nossa santificação, seja direto ou indiretamente, se o dom é uma edificação também para o corpo de Cristo, ô irmãos, a gente precisa aprender cada vez mais a entender qual é esse grande propósito que Deus nos chamou para pertencer a essa família, a essa comunidade. E assim como a Madian falou aqui, isso é muito importante. Sabe, o nosso olhar para servir a igreja não é a partir de um novo modelo tem que me parecer com alguém para agradar. Não! Deus te chamou de uma forma singular. Deus te chamou de uma forma simples. Deus te chamou de uma forma especial. A Bíblia diz que nós somos feituras de Deus, nós somos a poesia de Deus. A Bíblia fala que Deus sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Imagine se Ele não sabe o propósito que Ele nos enviou. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui em vão. Você não está aqui como um parasita. Deus quer te usar. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer te capacitar porque você é crente. Você pertence a Ele. Você faz parte de uma comunidade do corpo de Cristo, onde Ele quer avançar com o reino dEle através da sua vida. Através da minha vida. Deus quer avançar com o reino dEle através de nós, irmãos. Você crê nisso? Nós estamos aqui para um aperfeiçoar o outro. Isso quer dizer, irmãos, que os dons, eles são manifestados através da comunidade. Que você só será perfeito através daquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida quando você receber graça do dom do próximo. E assim, no seu dom, você manifestar na vida de outra pessoa. Ah, mas eu só tenho uma sementinha. Ah, mas eu só tenho um pouco. Irmãos, em nenhum momento a Bíblia está dizendo que o dom é dado de uma forma perfeita. Não. Mas existe até uma parábola que Jesus diz que dá semente 10 para um, 30 para outro e 40 para outro. O que teve 10, ele plantou e colheu 100. O que teve 20, ele plantou, regou e colheu 300. O que teve 50, ele guardou para si mesmo. E quando o Senhor que deu a semente foi cobrar as sementes dele, o que plantou 10 e colheu 100,
foi um bom servo e fiel. Por quê? Porque ele aperfeiçoou o que foi dado na mão dele. O que tinha 30 e colheu 300 foi um bom servo e fiel, porque ele plantou, regou e trabalhou naquele que tinha 30 e foi para 300, mas o que tinha 50 e guardou, ele falou assim, servo infiel. Porque você não fez algo melhor com essas sementes, vendeu, colocou no banco o dinheiro, fez algo que desse para crescer aquilo que eu te dei. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso dom. E a melhor forma de aperfeiçoar o nosso dom é servindo de todas as maneiras na igreja. Isso é muito importante para a nossa vida, irmãos. Versículo 13 diz assim, é versículo 13 que eu estou? É isso mesmo, né? Até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, no versículo 12, ele fala sobre a edificação, sobre o propósito de Deus, sobre como Deus age através dos dons espirituais e como os dons são importantes para a igreja. Ele diz a consequência de tudo isso. Ele diz que quando nós exercemos o dom, chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus, ao estado de nos tornarmos pessoas maduras à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só que interessante isso, irmãos. Quando nós exercemos nosso dom, quando servimos os nossos dons, isso nos une e edifica a nossa fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele falou, irmãos, quando você está exercendo o seu dom, quando você está exercendo aquilo que Deus colocou na sua mão, e o outro também está fazendo essa mesma coisa, nós estamos nos auto-edificando. E isso vai nos tornar cada vez mais semelhantes com Cristo a partir do nosso dom. E quando esse movimento acontece na igreja, quando a igreja está em autosserviço, está se automovimentando, como se fosse um conjunto, uma dança, nesse movimento orgânico, isso se manifesta a vida de Cristo em nós. E através dos nossos dons, um servindo ao outro, o apóstolo Paulo está falando que só assim, quando é manifestado os dons espirituais e a igreja está em serviço, as pessoas reconhecem que existe um Deus, porque Cristo se revela no nosso serviço. Nós somos mais amadurecidos, crescemos em entendimento e na graça pelo serviço que o outro oferece, pelo serviço que nós fazemos, e Cristo se movimenta através do que nós somos. Você nunca vai falar assim para um pé que anda sozinho. Ali está indo um corpo. Primeiro, um pé sozinho nunca vai andar. Porque a gente fala ali, ó, ali está uma pessoa andando. Porque ali existe um pé, existe uma mão, existe uma orelha, existe uma boca. Ali existe uma pessoa por completo. Cristo só vai ser revelado por completo quando nós entendemos a junção de viver em unidade pela fé através dos nossos dons. Nós precisamos revelar Cristo um para com o outro e para o mundo lá fora através dos nossos dons espirituais. Amém por isso? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele diz mais ainda. Deixa eu voltar aqui, peraí, que me perdi, mas a gente volta, né? Não tem problema. Ele diz que a gente anda em estado de pessoas maduras à medida da estatura do pleno conhecimento de Cristo Jesus. O que nós precisamos entender, então, através disso, para finalizar essa parte, é que além de nós compreendermos e edificarmos a fé, nós precisamos ser uma igreja que tem uma teologia robusta, mas também sermos uma igreja espiritualmente vibrante. Irmãos, não basta só uma teologia robusta. Não basta só um conhecimento. Nós precisamos ser pessoas tangíveis. Há acesso, aonde as pessoas possam ser servidas pelo propósito que Deus nos chamou. Que nós possamos estar dispostos a ser capacitados por Deus, a ser ungidos pelo Espírito Santo, a ser revestidos e capacitados por Ele, para que as pessoas conheçam Jesus Cristo através do dom que Deus nos deu. No capítulo 14, no versículo 14, ele diz,
para que não mais sejais como criança, arrastado pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Quando nós nos movimentamos, irmãos, nos dons espirituais, além de haver unidade e fé, e nós conhecermos o pleno conhecimento de Cristo, isso nos dá estabilidade espiritual. É isso que ele está dizendo. Uma igreja que é robusta na sua teologia, uma igreja que é vibrante espiritualmente, ela cria estabilidade espiritual. Nós não seremos mais pessoas que vão ser jogadas de um lado para o outro, querendo experiências miraculosas de coisas que não estão na Bíblia. Sabe? Coisas que aparentemente aquilo que ele está falando é tão bom, é tão maravilhoso, e nós somos seduzidos a cair em doutrinas, em erros. Não, uma igreja que robustamente é teologicamente forte, uma igreja que é vibrantemente, age pelo poder do Espírito Santo, ela não anda como uma criança. Ela não aceita um pirulitinho para poder fazer qualquer coisa, não. Ela sabe quem ela é, ela sabe o seu propósito, ela sabe sua vocação, ela sabe para o que foi chamado. Por quê? Porque ela está unida em um só corpo. Ela sabe as verdades que Deus tem chamado ela. E pode ser tão contagiante, pode ser tão maravilhoso aquilo que estão falando, mas ela sabe que aquilo é um erro. Por quê? Porque ela agora está totalmente atrelada às verdades de Deus. Então, uma igreja que anda robustamente, teologicamente, profundamente nas verdades de Deus e anda vibramente no poder do Espírito Santo, não anda como uma pessoa imatura, como uma criança jogada pelo vento. E no versículo 15 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos entender essa verdade também. A verdade sem amor é uma brutalidade, mas também o amor sem verdade é uma hipocrisia. Nós precisamos aperfeiçoar essa verdade em amor. Nós precisamos caminhar em todo o conhecimento que Cristo tem estabelecido sobre a nossa vida, no amor verdadeiro, com a verdade cada vez mais sendo o nosso chão que nos guia. Tudo isso, irmãos, nós precisamos aperfeiçoar no que o apóstolo termina na sua carta, no versículo 16. De que todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação da parte do pastor, da parte de fulano, de toda parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que a única forma do seu crescimento acontecer, de você se auto-edificar, é quando você para servir alguém. Ele está dizendo isso aqui para que o seu próprio crescimento, ou seja, um corpo, irmão, ele não é individualista. Para que ele possa estar bem saudável, um auxilia o outro. Um depende do outro. É um organismo, são várias células, medulas, várias veias que se ligam ao corpo. Nós precisamos entender isso e essa verdade genuína, porque a comunidade é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Só haverá crescimento verdadeiro, irmãos. Gravem isso em nós quando entendermos e assumirmos nossas responsabilidades em comunidade. Se você vive uma vida individualista, que você acha que a igreja é só um local para você ir receber uma palavra, receber um louvor, porque você está querendo reavivar a sua fé, você está vivendo para você mesmo. Você está querendo ser um membro do corpo que anda sozinho, mas não é essa a introdução de vida cristã que Deus colocou para mim e para você. Deus nos chamou para estar unido um ao outro. Deus falou que a minha vida não é uma vida sozinha, é uma vida que partilha e recebe a partilha do próximo. Nós precisamos entender, irmãos, que essa verdade tem que soar profundamente em nossos corações, que se nós olhássemos isso, se nós entendermos, imagine isso, irmãos, na sua mente, no seu coração, está lá, eu preciso servir alguém, eu preciso me dedicar por alguém, eu preciso amar mais a minha igreja, eu preciso auxiliar mais o meu pastor, eu preciso entender o meu propósito, o meu dom, ser edificado através da vida dele.
ao mesmo tempo que você está pensando isso, já pensou se o outro está pensando isso e está te servindo? Como não vai nos faltar nada? Como um vai edificar o outro? Porque enquanto você está servindo alguém, alguém está te servindo. Essa é a ideia da comunidade centrada em Cristo Jesus que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nós precisamos entender essas verdades. E é assim que eu quero finalizar essa pregação dessa manhã. Temos aqui uma visão do apóstolo Paulo para a igreja de hoje. A nova sociedade de Deus deve demonstrar em unidade, em diversidade, maturidade crescente. Mas tudo isso regada em amor. Amor, que é o elo e o vínculo de toda a perfeição. Essas são as características de uma vida digna da vocação a qual eu e você fomos chamados. Os dons são muito importantes, irmãos. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa manhã. Porque talvez eu como instrutor, eu como direcionador, eu como ensinador, eu quero orientar mais a nossa igreja nisso. Porque talvez há perguntas no seu coração, mas qual é o meu dom? Para o que Deus me chamou, qual é a minha vocação, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo que só tem como descobrir vivendo em comunidade. Não há outra maneira de você descobrir para o propósito que você foi chamado. É servindo a igreja, é amando o próximo, é obedecendo a palavra de Deus. Os dons vêm no processo da caminhada, irmãos. Quanto mais você caminha com Deus, mais Deus vai revelando o propósito para que você está aqui. Sirva, ame, perdoe, aceite, ore, busque intencionalmente para o propósito que Deus chamou vocês aqui. E assim, no meio da caminhada, Deus vai revelar ao seu coração, vai revelar ao coração da igreja que parte do corpo você é. Da forma maravilhosa que Deus quer te usar. Da forma especial que Deus te trouxe aqui para abençoar a minha vida. Para edificar o meu coração. Para aperfeiçoar a minha santidade. Eu preciso de vocês, irmãos. Eu preciso de cada um de vocês. Para me tornar mais semelhante com Cristo Jesus. Nós precisamos buscar ser capacitado pelo Espírito Santo. Nós precisamos corajosamente buscar o Espírito Santo de Deus para que a gente possa viver o propósito. E viver dias profundamente vendo os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. O apóstolo Paulo está falando e eu aqui assim embaixo. Precisamos buscar os dons espirituais. Precisamos ser uma igreja não só teologicamente robusta, mas precisamos ser uma igreja espiritualmente vibrante. Precisamos ser uma igreja onde as pessoas vejam os milagres de Deus através de nós. Precisamos ser uma igreja onde o corpo de Cristo, onde Jesus caminhe sem mancar, onde Jesus caminhe sem, irmãos, sem nenhum defeito. Nós precisamos revelar Jesus através do nosso propósito, do nosso chamado. Deus quer te usar. Deus quer te usar grandiosamente. Você crê nisso? Se você não crê, eu te convido a crer hoje. Deus tem algo poderoso a liberar sobre a minha e a sua vida e a gente precisa disso. Muito mais do que conhecimento, é poder. Muito mais do que entendimento, é vida. Jesus quer nos revestir do Espírito Santo e nos levar a aperfeiçoar o propósito que Ele nos chamou. Eu quero orar por você. Você pode colocar a mão no seu coração.